Bom, conforme anunciamos, estou recebendo aqui para bater um papo comigo o vereador Mano Martins. Vereador Mano, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica. Bom dia também a equipe tua, Fábio. Faz esse belo trabalho. Estou vendo o crescimento aqui, cada vez mais. Sinal de que... Crescimento de conta para pagar aqui. É um negócio, é uma coisa impressionante. Mas tá bom, mas não dá para reclamar. Tá muito lindo mesmo. Mano, está acompanhado também de ti o doutor Marcelo Fontela, que é advogado e que é uma pessoa assim, que a gente tem um grande apreço e trata de matérias muito interessantes, às vezes algumas coisas polêmicas, e ele é muito enfronhado nessa questão da política também. E hoje nós vamos tratar de um assunto aí da CPI. Acompanha também o teu assessor Willer, está aí também conosco. E o filho do Mano, como é que é o nome do filho? Rafael, 13 anos, baita guria, hein? Coisa boa. Bom, vou iniciar com o Mano Martins, eu acho, primeiro, doutor Marcelo, o que tu acha, né? E, Mano Martins, foi surpresa para o senhor a Câmara de Vereadores abrir uma CPI para identificar o vereador que teria pedido propina ao empresário da Canarana, que queria construir uma empresa em Camaquã? Ou o senhor acha que isso aí foi uma jogada política para tentar ferrar o vereador Mano Martins aí? O Fábio, acho que a comunidade lembra, no início do ano aí já respondi uma quebra de decoro por falar a palavra hipocrisia, né? Então a gente já vem lidando com essa situação. E o mesmo vereador, colega meu, Vinícius, que nos objetivos deles, ele vai tentar fazer a função dele de vereador. E o vereador Mozart, os mesmos entraram contra mim numa quebra de decoro. Agora vem com a CPI os dois vereadores também de novo, os dois bases do governo. Então a gente não é muito surpresa receber deles essa... quando parte da base do governo, e justo os dois vereadores sempre. Um relator e outro presidente sempre. Deixa eu lhe perguntar então. O diretor da Canarana disse que se reuniu com o senhor e mais duas pessoas. O senhor confirma essa reunião? Confirmo. Eu já falei. Eu fui no aniversário da minha sobrinha. Sim. 4 dias antes. Eu sei as datas agora porque de tanto a gente correr no processo aí e conversando com a família e com o Marcelo, advogado. A gente foi, acho que foi dia 20, né? E dia 24 que ele teve lá. O Gera me pediu lá no aniversário, que ele é da família também, a esposa dele é da família. Sim. E ele perguntou, olha, tem um empresário em Camaquã aí que quer abrir uma empresa em Camaquã e quer conversar com os vereadores. Tá entendendo? Foi o que o Jefferson passou para mim, quer conversar com os vereadores. Sim. Tu te disponibiliza a conversar com ele? Eu digo, cara, por que não, né? A gente somos representantes, né? Como é que eu não vou ter interesse em ouvir um empresário que queira investir em Camaquã? O valor que ele queria investir, se dizia querer investir, era 170 milhões de reais. E queria que a prefeitura desse 13 hectares para ele e mais uns benefícios fiscais. Havia dentro da Câmara de Vereadores um trabalho feito, eu acho que com razão, né? Porque toda a documentação da empresa era muito frágil. Tudo que apareceu para nós aqui, que nós conhecemos, é extremamente frágil. E a Câmara de Vereadores começou a fazer perguntas, indagar, porque algumas coisas, como é que a empresa daria de garantia para fazer uma obra desse tamanho. O senhor também, durante esse período, se manifestou em dúvida quanto à capacidade dessa empresa em construir em Camaquã? Nunca, nem... Dentro do processo ele fala ainda, ele acusa os vereadores da COF, né, que está lá, o Vitor Azambuja e o Clayton Silva, são vereadores de oposição também, que a gente sabe que cobra muito do governo. Sim. Então foram citados como se estivesse negociando comigo. E nem chamado para se ouvir não foram na CPI. Mas vamos voltando, né? Sim. Nunca, mas nem conversar sobre isso. Eu só simplesmente escutei a proposta dele para Camaquã, não para mim, para Camaquã, da empresa dele para abrir em Camaquã. E vou te dizer que até achei, pelo que a história que ele conta, seria um bom investimento, porque nós exportaríamos daqui todo esse fumo da região em Camaquã para os Estados Unidos, um banco que ia financiar ele. Independente, isso ele comentou. Independente da CPI, lá um pouquinho mais cedo, o senhor estaria disposto a aprovar a doação do terreno para ele? Não, eu escutei ele. Não, lá antes da CPI ter iniciado, antes dele desistir. Eu nem precisava meu voto, eles tinham 8 votos. Não tem nem lógica ele levantar essa coisa contra mim. São 8 vereadores da base do governo. Ele é vice-presidente do PSDB em Cerro Grande. Não tem precisão do ele tem a ligação com o mesmo partido do prefeito aqui. Ele trabalhou, ele e o Gringo Louco lá ganharam a eleição em parceria. O Gringo saiu do PSDB para poder unir um outro partido, fazer uma bancada mais forte. Então ele é liderança, ele é
braço direito, tem até, eu passei, o Marcelo trouxe ali para depois vai mostrar para vocês. O senhor pretende ou pretendia concorrer a deputado estadual ano que vem? Fábio, eu tive dia 9 de abril, no aniversário de 80 anos do João Osório, do tio, irmão da mãe, meu padrinho. Lá em Xangri-Lá. Em Xangri-Lá, na casa de praia dele. E lá foi também o Renato Dilma, minha irmã, são meu cunhado, né? O Abner Dilma, vice-prefeito, já eleito e já no cargo de vice-prefeito. A Tailine Dilma, suplente lá de vereador, não se elegeu. E a minha esposa, a minha família, meus filhos, a minha tia Vitalina, a minha tia Silvina, as duas irmãs da falecida minha mãe e do meu tio João Osório. A Kátia, que trabalha hoje com Sebastião Melo, na prefeitura de Porto Alegre. E o tio, eu tô assando a carne ali, antes de servir, ele pediu um minutinho para mim, disse que queria falar com a turma nossa ali, a nossa turma, que a maioria trabalhou com ele no gabinete, né? E cuidando da associação lá que tinha o albergue. O tio disse, olha, eu quero pedir a atenção de vocês, eu vou pedir aqui, ó, o Mano tá fazendo um belo trabalho, as palavras dele, um belo trabalho em Camaquã, a gente tá vendo como é que ele tá e tá crescendo, e eu vou pedir para vocês o apoio deles para deputado, que ele hoje é pré-candidato, vou pedir um apoio para vocês. E o Renato meio que retrucou ele, disse, não, calma, João, não queria que ele se comprometesse, eu acho, pelo que deu a palavra. E eu fiquei triste, fiquei chateado, né, porque o João Osório é meu tio. Então, se ele está me pedindo para a família o apoio, ele que levantou o Renato saiu de Camaquã junto comigo e a mãe aquela vez que eles estavam morando com nós. Então é uma coisa meio estranha do Renato falar. E aí o tio disse, não, é assim, eu quero isso e vamos trabalhar junto, vamos dar uma mão para ele. E o Renato disse, tinha o Edson Brum, aí isso na frente de todo mundo ali, tinha o Edson Brum, aí o tio disse para ele, Renato, o Edson Brum está em tudo para ir para o Tribunal de Contas, não vai concorrer. Vamos apoiar teu cunhado, vamos atrás da minha cadeira de novo, vamos deixar a nossa família lá cuidando do pessoal do estado do Rio Grande do Sul, que tu tá vendo como é que o trabalho. Bem assim. E meio que deu uma cortada. A gente veio a Camaquã, daí até eu conversei com o Fúvio, o presidente do partido, o Fúvio, em outra emissora aqui, me apresentou como pré-candidato a deputado. Sim, então havia uma ventilação do senhor ser candidato. Ok. Isso. Não, só para ver, porque ele foi assim o que empresário, o meu nome entrou, entendeu? Sim, o empresário disse que havia sido pedido dinheiro para ajudar na campanha. Foi isso que ele alegou. Bom, vamos assim. Então, o princípio de tudo é isso. O senhor confirma que houve reunião, tá? Sim. E que não houve pedido de dinheiro nem nada. Nunca. Ok. Doutor Marcelo Fontella, advogado do Mano, assessor do Mano, e me conta um pouquinho para nós isso. Aí foi aberta a CPI, porque os vereadores alegavam o seguinte, pelo que eu soube. Como o empresário disse que os vereadores, ou o vereador tinha pedido dinheiro, os vereadores se sentiram incomodados, os outros 14 vereadores, e os outros 15 vereadores se sentiram incomodados porque eles queriam saber quem era o nome do vereador que o empresário citava. E aí, então, diz o presidente da CPI que foi feita a CPI só para saber o nome do vereador. O senhor, a intenção da CPI era essa, só levantar o nome do vereador e só isso? O que o senhor acha? Fábio, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Desejar também parabéns pela ampliação da rádio, está muito bonita mesmo. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Fábio, a gente vive, infelizmente, um estado policialesco, né? Onde o poste mija nos cachorros e a linguiça que tenta comer o cachorro, né? E, infelizmente, às vezes, instrumentos importantes para o Estado Democrático de Direito, como é uma CPI, a CPI ela é um instrumento jurídico valoroso, né? Porque o Legislativo hoje ele tem a prerrogativa atípica de fazer julgamento, né? De fazer levantamento, de fazer investigação, porque a função constitucional do Legislativo, todo mundo sabe, é legislar. Então isso foi, eu digo aqui com toda a tranquilidade do mundo, essa CPI ela foi montada para triturar os ossos do vereador Mano. A intenção foi essa. A intenção foi desgaste político. E eu, no decorrer aqui da minha fala, eu vou demonstrar isso, né? São dois fatos. Tá? Uma CPI, para o pessoal de casa, quem não entende, é uma comissão parlamentar de inquérito. O que o inquérito faz? O inquérito ele é diferente de um processo. O inquérito ele levanta fatos e depois de levantados esses fatos, depois de feita a investigação,
se faz um relatório final e se encaminha para os órgãos. Se manda para o Tribunal de Contas, ou se manda para a Polícia Civil, ou se manda até para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, porque daqui a pouco se apura uma falta funcional de alguém, de algum funcionário, né, para que seja instaurado o processo administrativo disciplinar, se manda para o Ministério Público. E é isso que se faz, né? Só que ela tem que ser conclusiva. E a CPI aqui ela não foi conclusiva. Sim. E isso ficou muito claro, a intenção aqui da comissão de triturar os ossos humanos. Pois é, mas e o senhor que é advogado, eu sou leigo, tá? Mas quando há feita uma reunião dessas, uma CPI, houve as pessoas que denunciaram, houve outro vereador, um empresário que confirmaram ter recebido a mensagem. Eu, sinceramente, como leigo, lhe pergunto, quando tu tem uma acusação contra alguém, o acusado não tem que falar? O acusado tem que falar. O que acontece? A CPI, ela tem... O presidente da CPI, a CPI ela tem essa característica, né? E ele tem discricionariedade. Sim. Né? O que é discricionariedade? Hoje, os atos administrativos da administração pública, eles são atos vinculados, atos discricionários. Vinculado tem que fazer. O discricionário ele pode escolher em fazer. Entendi. E ele escolheu não ouvir o vereador Mano. E o prejuízo para o vereador Mano só não foi maior porque nós fizemos várias intervenções dentro da CPI. Pois é, por exemplo, o vereador Ronaldo, ele pediu uma palavra aqui na acústica e trouxe o documento dizendo que ele foi, dos 3 vereadores, o único que não aceitou que o Mano não fosse ouvido. Os outros 2 vereadores disseram, não precisa ouvir o Mano. Ele registrou em voto que ele queria ouvir o vereador Mano. Os outros 2 vereadores, o vereador Vinícius e o vereador Mozart, não quiseram ouvir o Mano. Mas eu digo o seguinte, quando tu joga o nome de uma pessoa numa CPI que seja, dizendo, olha, o Mano pediu propina, mas o Mano não conseguir dizer para os vereadores que não pediu propina, ou mostrar contrário, ou se defender... Eu achei realmente estranho. Fábio, tu vai ficar de cabelo em pé com o que eu vou mostrar agora. Deixa eu só colocar uma coisinha para a comunidade entender. Para vocês que estão me ouvindo, a CPI foi montada em cima de áudios e vídeo. Que o vereador Vitor apresentou isso numa chantagem. Exatamente. Que o Zé da Canarana vinha fazendo com ele para pedir para ele, sei lá o que eles queriam de negócio. Bom, que não fui eu que negociei. Só que nesses áudios e vídeos ele cita que tem áudio e vídeo enviado até para o Giovanni Grisotti da RBS TV. Pois então, como é que o Giovanni Grisotti tem os vídeos e áudios e a CPI não conseguiu os vídeos e áudios para apresentar para a comunidade? Fábio, onde a gente inocente entendesse. Quando nós verificamos isso, né, nós tivemos essa sensibilidade de verificar que era um jogo de cartas marcadas, a gente começou a intervir na CPI. Né? Por exemplo, nós fizemos um pedido formal, um pedido de providências, para 2 fatos. Primeiro, retificar a ata. Porque a ata, eles deram a tônica que eles quiseram. E estava tudo endereçando para o Mano. Sim. Tu quer ver? Eu vou ler rapidinho aqui. Ó. O que foi perguntado na CPI? Ó? Isso está registrado. Sim. Não foi comentado em valor, isso não foi comentado. Isso que foi perguntado assim para o Zé da Canarana. Qual o benefício foi solicitado? Ele diz assim, ó, não foi comentado em valor. Isso não foi comentado. Aí, o que eles colocaram na ata? Colocaram bem assim, ó, respondeu que seria um valor e que não sabe precisar. Mais à frente, ele diz assim, eles fazem outras perguntas e ele diz assim, ó, o senhor sabe dizer no que seria usado esse benefício? Olha, eu não sei, porque a princípio eu disse que vocês que tinham que fazer. Vocês fazem, que foi pedindo um benefício futuramente, porque um vereador disse que futuramente queria ser um candidato. Daí eles colocaram assim na ata. Respondeu que no financiamento de campanha eleitoral e que o vereador seria candidato ao cargo de deputado estadual nas próximas eleições. Ou seja, eles deram a tônica que eles quiseram. E isso é falsificação de documento público. Sim, e nós pedimos para o vereador... Eu ouvi o depoimento da pessoa. Totalmente... Isso aí é uma transcrição? Eles transcreveram, por exemplo, tu fala assim, ó, essa térmica é verde. Tá, e aí eles transcrevem lá, essa térmica é branca. Eles transcreveram... Então tá diferente a transcrição? Exatamente, eles transcreveram dando a tônica que eles quiseram. Para a comunidade entender melhor, tu dá o depoimento e aí vai para a ata. E a ata foi diferente do depoimento. Não, mas só para me entender, como é que a transcrição é o que eu falei, inclusive se eu tossir. Exatamente. Tem que escrever o toque-toque, tossido. Ele fala o seguinte, ele fala que não foi pedido valor, daí eles falam assim, ó, eles transcreveram, colocaram, daí a CPI colocou assim, ó, que seria um valor, mas que não sabe precisar. Ou seja, eles começaram eu não tenho dúvida aqui que isso é falsificação de documento público, né? E nós vamos provocar o Ministério Público referente a isso.
Isso não vai ficar incólume. Sim, tem a gravação. Não vai ficar incólume. Então pedimos pro Vinícius, assim, ó, Vinícius, eu fui lá e conversei com o Vinícius. Assim, Vinícius, essa transcrição da ata aqui é um absurdo. Porque ele falou que não foi pedido o valor, vocês colocaram na ata que ele pediu o valor. Aí o Vinícius, não, vamos ver essa situação e tal. Pedimos a transcrição e também pedimos... Não houve correção depois que o senhor falou com ele? Não houve. Agora encerrou a CPI, dentro da CPI encerrada, continuou conforme... E mais, nós colocamos no nosso pedido, da necessária intimação do José Claudir para que junte as provas que alega ter. Porque ele fala, e me pediu ajuda em dinheiro. Ele falou pro Vitor, mandou uma mensagem pro Vitor dizendo, isso está na ata notarial e está na CPI, que foi pedido ajuda em dinheiro, não foi ajuda... Ele mesmo disse que não foi ajuda em dinheiro. Ele diz no depoimento que não. E aí ele cometeu um crime de falso testemunho. Esse é um crime. Okay. Não, mas esse documento que o senhor encaminhou à CPI foi pedir para a CPI que a CPI requisitasse a prova. A prova. E eles não fizeram. Uma outra coisa que eu estranhei aqui, perguntei ao presidente da CPI aqui, por que não pediram a gravação? Porque se o diretor da empresa diz que tem a gravação, abra a gravação então, porque aí é mais claro, né? Eu acompanhei a entrevista do Vinícius. Sim. E aí eu falo com muita tranquilidade, assim, aquele... eu vou usar a palavra que o Luciano Cabeça usou agora na tribuna. Migué. Né? Ele deu um migué para a população, dizendo assim, não, a CPI não tem... A CPI ela pode, inclusive, requisitar documentos. Sim, pode tudo. Pode requisitar documentos. A quebra de sigilo bancário fiscal ainda tem uma divergência na doutrina que parece que tem que pedir para o juiz. Mas a pessoa estava propensa a entregar a prova. Isso ele poderia ter pedido. Por que ele não pediu isso? Pois é. Porque, estranhamente, e o relatório final, a CPI ela é que nem um inquérito policial. O relatório final ele diz o seguinte, que o José Claudir falou isso e recomendo que seja enviado para o Ministério Público. Ele deveria, Fábio, ter dito assim, verificamos que não há, a nossa conclusão é que não há pedido de propina. Porque o fato que ele estava apurando era o pedido de propina. Eles deixaram o quê? Eles enfiaram uma faca no vereador Mano Martins, e deixaram ele sangrando. E agora vão encaminhar para o Ministério Público. Como é que fica agora a imagem dele perante a sociedade? E aí eu te digo o seguinte, a responsabilidade civil do presidente da CPI? Absolutamente. Sim. Existe responsabilidade, porque o que é responsabilidade civil? Ação ou omissão, né, que causam prejuízo a alguém. Sim. Não há dúvida alguma que houve um prejuízo para o Mano Martins. O senhor, como advogado, pediu para que o Mano fosse ouvido? Pedimos, nos colocamos à disposição. Não, mas foi registrado o pedido? Foi, está no pedido, está protocolado. Não, então vocês pediram para que a CPI retificasse uma transcrição. Está pedido isso por escrito? Está por escrito, está aqui. O senhor pediu para a CPI que a CPI requisitasse a prova que o autor lá, que o diretor da empresa disse que tinha, não foi atendido, e o senhor pediu para que o Mano fosse ouvido e também não foi atendido pela CPI. Não foi atendido, e aí eu orientei o meu cliente o seguinte, faz o seguinte, faz o teu termo de declaração e narra tudo o que aconteceu naquele dia. Narra tudo o que aconteceu naquele dia. E ele fez um termo de declaração e nós juntamos. Sequer isso foi para o relatório final. Né? Então, a CPI ela foi criada para destruir a imagem do Mano perante a sociedade. Desidratar. A ideia de vocês é essa, que foi só para machucar. Machucar a imagem do político Mano. Mas para resolver... Mais grave que isso, Fábio. Tem, por exemplo, em tese, e eu falo em tese porque quem vai apurar isso, e se eu dissesse que era um crime, eu estaria cometendo uma calúnia aqui. Em tese, quem vai investigar isso é o Ministério Público. Há, em tese, o crime de prevaricação por parte do vereador Vinícius Araújo. E nós vamos levar isso para o Ministério Público. Por que prevaricação? Prevaricação é quando tu tem o dever de ofício de agir e tu não age, né? Ele encaminha para o Ministério Público a pedido nosso, dizendo que nós estamos pedindo para averiguar o crime de falso testemunho do Zé da Canarana. Porque ele fala, quando ele manda aquela mensagem pro Vitor Azambuja dizendo que foi pedido dinheiro, e quando ele vem para a CPI e diz assim, não, ele não pediu dinheiro, ele nunca pediu valor nenhum, ele cometeu o crime de falso testemunho, ele está mentindo. O que o presidente da CPI tem que fazer? No relatório dizer, olha, cometeu o crime de falso testemunho, isso é uma ação penal pública incondicionada à representação, mas eu estou dando a notícia do crime para o Ministério Público. Ele lava as mãos. Parece que ele não quer ficar mal com o Zé da Canarana. E aí, nós temos aqui o Zé da Canarana com um monte de gente do partido do Ivo, inclusive com o Ivo.
E ele disse, o Ivo disse que nunca tinha visto o Zé da Canarana. E eu tenho uma gravação em que o Zé da Canarana desmente ele na frente do Ivo, diz assim, como é que tu não me conhece? Se a tua empresa foi trabalhar lá na minha chácara, lá não sei, nas minhas terras, lá não sei onde, como é que tu não me conhece? E aí nós temos aí, em tese, outro crime. O crime de advocacia administrativa. Que isso quem tem que apurar é o Ministério Público. Que eu acho muito. O que seria? Só para nós. Porque advocacia o administrativa. Público nosso é leigo, então precisa. Advocacia administrativa é quando um servidor público se vale dessa condição de servidor público para patrocinar um interesse privado. Que nem estava acontecendo com o Zé da Canarana, com a Canarana. É uma empresa que não tinha lastro financeiro nenhum para se instaurar aqui em Camaquã e estava sendo feita uma força homérica para que essa empresa se instalasse. O Zé da Canarana pediu o auxílio da justiça gratuita, não tinha R$600 para pagar as custas, e aí vem dizer que tem 170 milhões para investir em Camaquã. A esposa dele recebeu auxílio emergencial, tem os documentos. Né? E aí o Fabiano Lima, o procurador do município, foi para a Câmara de Vereadores atuar como advogado da Canarana. Você está registrado. Se ele está fazendo uma defesa imensurável Isso é gravíssimo. Só que eu acho pouco provável que seja levado para frente, porque a Fabiane Rios, promotora de justiça aqui de Camaquã, ela é engavetadora da República. Todas as notícias de fato que são encaminhadas referente à prefeitura, ela engaveta tudo. Aconteceu um absurdo agora, para quem tá ouvindo, aquela associação dos autistas, que em tese venderam um terreno que era da prefeitura, 93 mil de prejuízo, foi levados para a prefeitura agora entrou com uma ação para tentar reverter esse terreno, não vai conseguir. Né? Então aí tem tese crime, tem a questão civil, ela não quis instaurar o inquérito civil para apurar improbidade administrativa. Eu não conheço pessoalmente a doutora Fabiana, mas havendo alguma irregularidade da promotora, vocês têm como recorrer para outra instância? O que eu vou fazer, Fábio, referente a isso? Eu vou fazer um pedido, porque o artigo 37 da Constituição Federal diz que o princípio da administração pública é regido pela legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sim. Publicidade, eles têm que dizer quantos inquéritos civis tem, quantas notícias de fato foram arquivadas. Vou fazer esse levantamento, vou levar para o Conselho Nacional do Ministério Público para a Corregedoria. Porque assim, é um absurdo o que está acontecendo em Camaquã. O Ministério Público não está fazendo nada. Está fazendo nada. Compra sem licitação. Agora eu peguei um procurador do município advogando particular no horário do expediente. 60 e poucas intervenções privadas com dinheiro público no horário do expediente. E aí a promotora mandou perguntar para o Fabiano se eu cheguei a pedir algum CC para a prefeitura. Parece que uma carta... Eu mostrei aqui, Fábio. É um absurdo o que está acontecendo com a Mostrei aqui na câmera as fotos, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Aqui está com o Eduardo Leite. Tá? Então ele é vice-presidente do PSDB. Ele isso comentou ainda, sabe? Que ele tem ligação forte com o PSDB. Aqui ele está com o deputado Lucas Redec. Tá? São fotos que a gente sabe bem a ligação dele e aqui a última que eu digo, ó, o meu sobrinho se lançou, o vice-prefeito se lançou a pré-candidata a deputado estadual. Então não tem lógica para ele. Realmente eu não sei, sinceramente eu não sei. Estou sabendo agora por você sobre essa ligação, nem sabia dessa ligação dele com o PSDB. Eu me detive só no assunto dele como empresário vindo para Camaquã, e eu como apresentador de programa eu busquei uns documentos e estranhei a pessoa chegar aqui e apresentar uma ideia, uma proposta, um projeto bem bonitinho, né? E tu vai buscar os alvarás de iniciar a empresa, quem era o dono da empresa, sucessão da empresa, e a coisa é desconforme. Eu estranhei. Eu fui pessoalmente, Fábio, lá na sede que ele dizia ter, estava fechada. Então eu não sei bem como é que funciona essas coisas, né? Eu como ordenador da coisa pública tem que certificar, porque passar um terreno para alguém é uma coisa assim extremamente delicada, né? Não, olha o que aconteceu com a ADAC agora, com essa Associação dos Autistas. Pois eu não estou sabendo também disso. A gente pode marcar uma pauta aí e trazer eu gostaria mesmo, porque foi uma área cedida da prefeitura. Um terreno com construção, foi cedido para uma associação e venderam o terreno, venderam tudo e 93 mil foi para fora os 93 mil que foram repassados. Mas a prefeitura pode... Mas isso passou na Câmara, tudo tranquilo? Passou, mas assim, tem muitas coisas estranhas. Por exemplo... Não à venda, né?
Né? Por exemplo, Não, passou a emenda. Sim, mas é que tu não passa o terreno. O marido da presidente lá era assistente da prefeitura. Não, essas o diretor coisas da assim. casa na Câmara. Hã? Era o diretor da casa e agora, por último, era o secretário de... Então são essas coisas que... Olha só que coisa nós estamos mexendo aqui que eu já vou ficar arrepiado. Né? Não, Bom, mas vamos lá, vamos ver o caso do Mano aqui, depois a gente vê. Bom, então os senhores vão entrar com um processo no Ministério Público. Não, nós vamos provocar o Ministério Público, Sim. Né? Levar ao conhecimento do Ministério Público essa possível intervenção do Executivo, né? De forma privada, para apurar. Eu vou deixar bem claro aqui, para apurar. Não tô acusando que ocorreu, porque eu estaria cometendo uma calúnia e estaria incorrendo em crime. Noticiar um fato, quem vai verificar é o Ministério Público, né? A possibilidade de advocacia administrativa, que é um crime tipificado no Código Penal, que é aquele que, se valendo do seu cargo na administração pública, patrocina interesse privado, né? de terceiro. Então, a possível prevaricação do Vinícius Araújo, tá? Crime de prevaricação, porque encaminhar dizendo que nós estamos pedindo não é a Câmara encaminhar, é diferente, né? Falso testemunho do José Claudir, porque ele falou de forma bem clara, e está na ata notarial para o Vitor Azambuja, de que o Mano teria pedido dinheiro para ele, e lá na CPI ele disse que não, então é um crime de falso testemunha, falsear com a verdade em depoimentos, e também a calúnia que ele cometeu contra o crime contra a honra contra o Mano, né? E ainda vamos avaliar se a gente vai entrar com habeas data para pedir a retificação desse relatório aqui, né? Nós vamos avaliar. Então eu vou... É que a Câmara, deixa eu só ver, aí a Câmara de Vereadores na última segunda-feira decidiu, recebendo o relatório concluso pelo relator Mozart, de que a Câmara, pelo menos é isso que eu li, que a Câmara vai enviar ao Ministério Público e à Comissão de Ética da Câmara para que, se assim entender, abrir um processo contra o vereador Mano. Ontem foi sessão extraordinária, já entrou em primeira discussão para enviar para a Comissão de Ética. Na segunda-feira vai ser votado se aceita ou não ser enviado para a Comissão de Ética. Quem são os vereadores da Comissão de Ética, vereador Mano? O senhor sabe? Eu sou um, certo? O Vitor é outro, né? E o... Tem 3 vereadores e o Vinícius é o último. O Vitor, se não me engano, é o presidente, eu sou o vice-presidente e o Vinícius é Mas o senhor, como parte, não vai poder, tem que ser um suplente. É certo que não. Ok. Aí é o Wilson Meirelles. Se não me engano, outra ação que nós vamos entrar também, contra... Claro, tem a teoria do órgão, que não poderia entrar contra os vereadores, e sim contra a Casa Legislativa, mas a gente vai entrar com uma ação também, porque tem um dano muito grande à imagem do vereador Mano, né? Trituraram ele e largaram no meio da rua sangrando, né? Sendo que o voto do relator deveria ser o seguinte: a CPI ela serve para isso. Então, assim, olha, não apuramos nenhuma irregularidade referente ao vereador Mano Martins. Isso deveria constar no relatório e não constou. Eles foram nem Pilatos, lavaram as mãos. Sinceramente, assim, pela minha ingenuidade, eu realmente não estou entendendo a conclusão de uma CPI como essa. Ela foi inconclusiva. Primeiro o tratamento da CPI dado às partes. Eu nunca vi uma acusação, não ouvi o acusado. Nunca vi. Primeira vez que eu vi na história de Camaquã foi na CPI. Primeira vez que eu vejo uma CPI atuar em Camaquã, e assim mesmo. E tinha, pelo que o vereador Vinícius nos disse aqui, tinha 2 ou 3 advogados assessorando a tal da CPI. Sim. Quer dizer, são pessoas que estão ali, acredito que sejam inexperientes, que quando tu acusa alguém tem que ouvir o acusado. Quer dizer, eu sempre entendi isso, que sempre o acusado tem direito de resposta, o direito de defesa. Na CPI não teve. Mas aí é que está, a natureza da CPI é um pouco diferente. Não comporta contraditória ampla defesa, né? Mas a CPI, porque o interesse é público, teria que ter ouvido... Mas, meu amigo, assim... Foi feita uma audiência com transmissão pela internet do proprietário da empresa, do diretor da empresa, dando o nome do vereador Mano. Quer dizer, foi explicitado à comunidade o vereador Mano por ser acusado de ter pedido propina. Sim. Quer dizer, no mesmo tempo de tamanho, no mesmo horário, num outro dia, eu me sentiria muito mais tranquilo se o vereador Mano tivesse o mesmo direito de dizer... Eu não recebi, exatamente. Eu recebi aqui, para dar igualdade de tratamento. Eu estou falando agora há pouco falei sobre igualdade de tratamento que nós estamos tendo, que o Brasil é desigual. Eu achei que a CPI foi desigual em tratar o acusado do acusador. Sim.
uma relação de até de proteção. A CPI, ela tem, assim, a CPI, inquérito policial, eles têm uma natureza jurídica distinta, porque não comporta o contraditório. Mas eu falo da minha ignorância e não saber devidamente isso, mas, pô, tu tem lá meia hora para me acusar, e internet cheia de gente vendo e ouvindo e eu digo me acusar, e eu não ter a mesma chance de dizer o seguinte: olha, aconteceu a reunião, eu fui lá, eu pedia propina, eu não pedia propina, eu queria 50 mil, eu queria 100 mil, entende? Eu explicitar a minha vontade. Mas... E assim, já que nós demos uma despraiada para alguns fatos, as coisas que estão ocorrendo em Camaquã, Fábio, são gravíssimas. Né? A situação que coloque as barbinhas de molho. Porque nós temos provas, né, de que vereadores recebem cargos na prefeitura e, se fizer um levantamento, todas as proposições do Poder Executivo são votadas favoráveis. Todas. E aí, não seria um mensalinho aí em Camaquã? Vamos averiguar isso aí, vamos levar para frente. Né? Porque aí o Legislativo vira um puxadinho do Poder Executivo. E aí fere a separação dos poderes. E aí nós não temos democracia. Isso não é democrático. Aí tem que verificar mesmo essas coisas. Eu sei que pode acontecer coisas estranhas, mas são bastante graves. Vereador com ingerência aí dentro do consórcio, aí, com um monte de cargo aí. Isso é o velho toma lá da cá, velha política, né? Me chama a atenção, doutor Marcelo, e essa forma como o senhor coloca que o Ministério Público não atua conforme deveria atuar. Não. Isso não. Vários casos que aconteceram isso? Até onde eu tenho conhecimento, sim. Né? Nós vamos verificar, porque eu também não posso ser responsável de dizer Mas que em algumas coisas que o senhor participou... Todas as... por exemplo, teve uma contratação sem licitação aí, um dispensa de licitação que eu levei para o Ministério Público engavetado. O senhor pode dizer o que é? Só para ter uma ideia? Por enquanto não, porque a gente vai ter mais alguns levantamentos para fazer. Tem teve uma denunciante aí da DAC, que a promotora Fabiane Rios, ela pediu requisitou que a Polícia Civil instaurasse um inquérito policial, ok? Sim. Seara criminal, né? Falou que a Seara Civil, a prefeitura já tinha entrado com uma ação para reverter esse terreno doado para a Associação dos Autistas, né? E ela deveria ter instaurado um inquérito civil para apurar a improbidade administrativa. Porque são 3 instâncias totalmente diferentes. E ela jogou e engavetou. Eu estou estranhando esse assunto dos autistas aqui, nós não captamos isso, mas como é que uma doação de um patrimônio público não fica condicionado em registro? Foi vendido, já construído, já tem casa em cima. Não, mas eu digo, tem que estar registrado no registro que isso é um terreno público, que não pode ser usado para outra finalidade, sob pena de retornar. Isso é uma coisa... Cláusula de reversão. Não, mas isso aí é o mínimo que qualquer advogado que sabe de coisa pública, tu não pode dar para uma entidade, daqui a pouco ele fazer daquilo dinheiro. Eu realmente estou estranhando isso aí. Para mim, uma grande surpresa, vou dizer, muito franco, porque é uma entidade que captou aqui bastante simpatizantes para isso e não tinha. Eu acho que essa ação que a prefeitura entrou, tá, para tentar reverter, primeiro ela vai ser infrutífera, né? Eles não vão depende de como está registrado esse imóvel, né? Vai ser infrutífera. E ela tem mais o condão de blindar o IVO, porque agora a Lei 8428 de 92, 84 alterou, mudou, por exemplo, lá o prejuízo erário, o artigo 10 mudou. Agora antes era a título de dolo e culpa. Ação ou omissão que causasse prejuízo erário, dolo e culpa. Que estranho. Né? Agora é só a título de dolo. Ou seja, daí eles fizeram essa ação para blindar o IVO não respondeu por improbidade. Né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Né? Para blindar o IVO. Vamos entrar com uma ação aqui para tentar reverter, vamos tomar pau ali na frente. Não vamos ganhar, não vamos conseguir reverter o patrimônio do município, mas fizemos alguma coisa. Olha, cada vez eu fico mais cabelo branco. Né, mano? O mano perde o cabelo. Eu também. Tu tenta te colocar no lugar da gente, se tu trabalha. Não, mas é interessante. Aqui, nós ouvimos aqui, o vereador Mano, só para ser bem justo, o Diego está me pedindo que nós temos já o break. Mas durante toda a CPI, eu fiz questão, pedi para a produção do programa ligar para o vereador Mano. Mano tem que falar, o Mano tem que falar, o Mano tem que falar, o Mano tem que falar. Então nós fizemos isso, não foi? Sim, mas você o senhor sempre dizendo, declinando que só queria falar depois de concluir a CPI. Eu não podia falar antes para não mas dar... não então, só para deixar claro à população de que nós não conseguimos o Mano aqui, mas ouvimos o vereador Vinícius, se não me engano, por 2 ou 3 vezes.
vereador Moser também esteve aqui para falar conosco. Falamos já com o presidente da Câmara também, que ele estava aguardando primeiro a CPI concluir. E nós vamos tentar procurar mais exemplos agora para poder contextualizar isso, porque realmente esses fios têm que ser atados, tem que ter ponta, né? Sim. Não pode ficar sem ponta um fio desse. E a ponta seria concluir de forma taxativa e expressa. Olha, a CPI concluiu de que não houve pedido de propina por parte do vereador Mano Martins. Por que não fizeram isso? Para deixar ele sangrando. Então não precisava, já que a conclusão foi inconclusiva, não precisava nem ter aberto CPI. O objetivo era só um nome. Não, exatamente. Vocês sabem, né? Não Todo precisa. mundo sabe, Camacuã, eu acho que sabe que o objetivo era o nome do Mano. Agora, Mano, eu te pergunto, quer ver? Ó, uma CPI gasta tempo, dinheiro público, funcionário em função de degravar. Quanto tempo aquele funcionário da Câmara ficou degravando aquilo? Para quê? Para uso político. Isso tem que acabar. Isso não pode. Não, é brabo. Bom, vereador Mano Martins, muito obrigado pela presença. Advogado Marcelo Fontela, muito obrigado pela presença. Sempre à disposição. Bom, vamos a um rápido intervalo e já nós voltamos.